Pessoal, uma coisa que talvez seja bastante útil para vocês é a questão de colocar figuras lado a lado. Tá? Então, existem alguns textos que a gente demanda esse tipo de situação. Outras situações é colocar texto de um lado, figura do outro, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Para colocar essas figuras lado a lado, eu vou ensinar duas formas para vocês. Tá? Uma forma é um pouquinho mais manual e a outra forma é um pouquinho mais automatizada. O problema dessa forma mais automatizada é que, dependendo do tipo de classe de documento que a gente utiliza, começa a dar conflito em algumas bibliotecas, tá? E daí começa a gerar alguns erros. Bom, então daí eu vou ensinar a maneira manual, que é uma das formas que eu acho mais simples de se gerar esse tipo de coisa, né? Colocar figuras lado a lado. Lembrando que colocar figuras lado a lado em si não é um problema. O problema é que você precisa atribuir também para essas figuras, né, legenda, por exemplo. Então vamos lá. Vou pegar aqui meu documento, tá bom? Vamos. Então um artigo, tá, o pacote Ellipse1, o pacote Geometry, Babel, GraphicX e Float, embora a gente não demande assim o uso do Float. Bom, vamos lá então. Nós vamos inserir tanto a figura do abacaxi como a outra lado a lado, tá certo? Para isso nós vamos abrir o ambiente Begin Figure com aquelas opções que a gente já havia falado, HTTP, tá? Centralizado. A única coisa que aonde está aparecendo esse Include Graphics, nós vamos colocar aqui um ambiente de tabulação, que é o ambiente tabular. Tá? É isso que nós vamos fazer. O ambiente tabular ele não é um ambiente não é um objeto flutuante, então ele vai funcionar e ele permite que a gente crie tabulações. Então nós abrimos aqui um begin tabular aqui. Opa, reparem que o autocompletar já me trouxe algumas coisas, tá? Então eu vou recortar aqui esse Include Graphics, sumiu, tá? E olha como é que vai ficar. Então, reparem, Begin Figure, centralizado, e aqui é onde viria o Include Graphics, eu vou colocar esse ambiente tabular, tá certo? Aqui é o caption que depois a gente vai mudar, aqui é o label que foi gerado automaticamente, depois a gente muda. Bom, esse ambiente tabular, ele está sendo dito aqui o quê? Que olha, eu vou ter duas colunas, tá? Essas duas colunas elas vão ser centralizadas. Se eu quisesse mais colunas aqui, bastaria colocar mais Cs aqui, que eu teria colunas centralizadas. Se eu colocasse um R aqui, eu teria uma coluna do meio que estaria à direita, né? O alinhamento dela. Se eu colocasse L aqui, eu teria uma coluna no meio com alinhamento à esquerda. Mas vamos deixar apenas duas colunas. Bom, e o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, olha, vamos incluir, né, colocar um Include Graphics aqui, tá? Referente ao abacaxi. Então, agora vem uma coisa importante, ó. Aquela coisa que eu falei para vocês do controle do tamanho, né? Então, ao invés de colocar 0,505 do comprimento do texto, eu vou colocar 0,4 e 0,4 para cada uma das figuras que vai ficar uma do lado da outra. Essa daqui com 0,4, essa daqui com 0,4, ok? Então, eu vou colocar aqui o width igual a 0,4 barra text width. Tá? E qual figura vai ser? Vai ser o abacaxi, tá bom? Eu vou puxar aqui, pessoal, só para vocês verem, né, um pouquinho melhor, né, dessa forma. E agora, ó, antes dessas duas contrabarras, essas duas contrabarras é para quebrar a linha, tá bom? Eu vou colocar um novo Include Graphics, tá? Agora para laranja, então eu vou colocar o width igual a 0,4 também, barra text width, e agora a imagem da laranja.
Então, reparem, ó, abriu o ambiente tabular, tá? Abriu o ambiente tabular. Na primeira coluna, que está com alinhamento centralizado, eu coloco o gráfico do abacaxi. Esse e-comercial, ele vai dizer, olha, você vai colocar na segunda coluna a laranja, tá certo? E essas duas contrabarras é para pular linha. Daí eu vou colocar assim, ó, vou colocar dois escritos, tá? Um chamado figura A e o outro chamado figura B. Ou simplesmente, vamos tirar aqui, vou colocar simplesmente A e B, certo? E a legenda, vamos colocar aqui nossas frutas, ok? Vamos compilar e ver o resultado disso daqui. Então, ó, nós produzimos aqui, né, figuras lado a lado, uma com legenda A, outra B e outras nossas frutas. Esse ambiente tabular é o mesmo ambiente utilizado para construir tabelas e algumas outras coisas. Ele serve justamente para a gente fazer esse tipo de coisa, tabulação. Só que ele é um comandinho um pouquinho mais manual, tá certo? Então, aqui, vamos agora fazer uma referência cruzada ao nosso texto, tá? Então aqui a gente poderia colocar qualquer legenda que a gente quisesse. Legenda não, rótulo que a gente quisesse. Vamos colocar frutas, tá bom? Então, se eu quisesse fazer uma referência cruzada agora, o que eu iria precisar? Eu preciso observar o seguinte. Se eu quisesse referenciar a primeira imagem, eu teria que colocar a letra especificamente, tá? Se eu quisesse a segunda, eu teria que colocar a letra especificamente. Eu não tenho mais captions para cada uma das imagens. Eu tenho para a figura 1, que é composta dessas duas partes, tá? Então, por exemplo, na figura /ref, daí eu coloco aqui temos um abacaxi e na figura /ref frutas B temos uma laranja, tá? Então é assim que eu faço a referência cruzada nesse caso. É um pouquinho manual, tá bom? Mas tudo bem, a coisa vai funcionar também. Lá na figura A temos um abacaxi, na figura B temos uma laranja. Beleza? Então, reparem, essa maneira é um pouquinho mais manual, mas é uma maneira simples, é uma maneira que funciona, tá certo? A gente trabalha dentro do ambiente Figure com tudo que a gente já viu, e dentro desse ambiente Figure a gente insere um ambiente de tabulação. Lembrando, para fixar, tá? Esse 6C, a quantidade de letrinhas que nós colocamos aqui representa a quantidade de colunas que vai ter. No caso, eu quero colocar duas figuras, então bastam duas colunas. O C é de center, que é centralizado. Se eu trocasse por R, seria right, de direita, left, de esquerda, tá certo? Então eu poderia colocar outras letras aqui que iriam mudar o alinhamento. Resta saber se esse é um interesse que eu tenho ou não, né? Por exemplo, ó, se eu quisesse colocar aqui um alinhamento à esquerda na primeira coluna, né? Iria fazer um deslocamento na primeira coluna. Estão vendo aqui, ó, a gente fica mais claro aqui no A, né? Porque isso aqui pega quase toda a área disponibilizada para ele, né? Tem a parte branca aqui que não permite movimentar muito. Mas olha o A, o que aconteceu com o A, porque é toda a coluna com o mesmo alinhamento, né? Então o C fica melhor, né? De sempre. E daí, bom, em cada coluna, né? Na primeira coluna eu vou incluir aqui, na primeira coluna, primeira linha, eu vou incluir o abacaxi. Tá aqui. O e-comercial pula a coluna. Na primeira linha, segunda coluna, eu vou incluir a laranja. Tá aqui. As duas contrabarras pulam a linha, daí eu venho para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna, vou introduzir o meu A. Tá aqui. E-comercial pula, segunda coluna, vou introduzir o meu B. Beleza? Difícil? Não, né?